Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo ao canal Família Mente. Mais um vídeo pro canal, família. Estamos aqui na AI-17. Acompanhe a família, está começando. Canal Família Mente. Todos encontraram? Vamos lá. Se tu, minha alma, Ó meu explica e não recebe, confiando fica, são as promessas que são porque te abate, ó minha alma, e me comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera. Amém. Amém. Convido os irmãos, por gentileza, as colocações dos vossos pés. Gostaria de pedir aos irmãos que, por gentileza, abram suas Bíblias, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo. Livro de Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do versículo de número 25, mais ou menos.
Lucas 10, a partir do versículo de número 25. Glória a Deus. Acredito que todos trouxeram Bíblias. Se porventura alguém tiver alguma dificuldade por conta da vista, letra pequena na Bíblia, está projetada a leitura aqui atrás, uma letra grande. Se os irmãos assim quiserem acompanhar, fique à vontade, tá? Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25, e diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e até o próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo, e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Aleluia, glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Oremos, amados Pai querido, entramos, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor da glória. Queremos Te louvar, Senhor, Pai amado, porque já foi entoado os hinos da harpa cristã. Agora, a leitura da Tua palavra, percebemos o Senhor já falando conosco aqui neste lugar. Eu creio, Senhor, Pai amado, que o Senhor tem algo de melhor ainda a nos entregar nesta noite, meu Pai querido. Todos que adentraram a este templo, eu tenho certeza, Senhor, absoluta, que sairão daqui diferente, meu Pai. Receberão, Senhor, uma bênção especial, meu Pai amado. Viemos aqui, Senhor, nesta noite com o propósito, Senhor, de aprendermos um pouco mais acerca da Tua palavra, nos alimentarmos mais da Tua palavra. Sacia nesta noite, Senhor, a nossa fome. Sacia nesta noite, Senhor, a nossa sede com a Tua poderosa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Adorado entre nós.
Marta dos Anjos, no Rio, Michael Gomes também, Elias Silva, Marcos Martins, também que fazem parte da diretoria, amém? Os coordenadores das congregações, quem estiver aqui quiser ficar de pé, tá bom? Só para a igreja conhecer os coordenadores de cada congregação, do grupo 5. Ana Rosa, eu estou aqui para ela não pôde vir. Ana Rosa está no trânsito, ela não pode vir também. Da Torre Forte, Valdemir e irmã Michele, fique de pé para a igreja me conhecer. A Rádio Luz, irmão Célio, fique de pé também. É um coordenador discipulado da Rádio Luz. Da Pedra Viva, Vanderlei. Aqui é representante também, né? Nosso irmão fique de pé aí também. Representante discipulado da Pedra Viva também. E da Jordão, o Breno Márcio também. A igreja está feliz com nossos coordenadores discipulados do grupo 5, sacerdote, digo amém. Amém. Fique à vontade, tá, meu irmão? Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos felizes por estar aqui uma vez mais com os irmãos, quando já estivemos, né, como pastor da área, hoje grupo, tivemos um ano com os irmãos aqui e dizer de minha alegria poder ter sido convidado para estar sobre a questão do discipulado. Aí talvez você disse mesmo, você já pregou tantas coisas, pastor. Você se sente feliz, sim, porque foi o meu primeiro trabalho. Foi a minha primeira atividade na minha vida espiritual. Com 2 meses de crente, eu fui convidado, logo que recebi o Senhor, né? Estava por ali já desejoso, com o desejo de servir a Deus, e os irmãos da época, ainda Deus proverá, ainda não havia raiz de fé, ainda não havia corpo forte, ainda não havia a pedra viva, né? Não havia Adonai, tinha Jordão, estava daqui de casa, que aqui, para quem não conhece, antes de ser a congregação, era a minha casa. Eu morava aqui, quando isso, morava aqui ao lado. E a gente escutava o culto daqui, que era uma mata, né? Lá da Jordão, para ver a luz da igreja, que era lá na frente, né? E a gente conseguia ouvir daqui o culto lá na Jordão. E quando era a hora do culto, juntava, ia sair daqui a rua, ia se juntando até chegar na Deus proverá. Isso é uma lembrança muito prazerosa para nós, né? Porque muitos irmãos hoje em dia, né, que eram da Deus proverá, hoje estão em campos, estão em trabalhos, servindo ao Senhor. Eu estou falando de 1995, ainda campo do Coqueiro. Nós aceitávamos a Jesus. Em julho, dia 15 de julho, eu dobrei o meu joelho para receber o meu Senhor. De lá para cá, nunca mais abandonei esses caminhos. E o texto que nos traz é muito prazeroso também, porque fala de 3 importantes sustentáculos para quem quer servir ao Senhor no discípulo, que é o primeiro, servir, porque não adianta você querer ser discipulador se você não tem o desejo de servir, se você não tem a intenção de se doar, de dar de si para a obra de Deus. O segundo, o amar,
sem amor não é possível fazer a obra do Senhor. Tendo em base o que estamos vendo, a quantidade de irmãos que realmente se interessam em ser discipulador. Como diz o Paulo, quando ele fala a Timóteo, que ele diz ser exemplo dos fiéis, porque discipular precisa dar exemplo. Aquele que discipula, ele precisa ter sido primeiro discipulado, entender o que ele está falando e viver o que ele está falando, não é verdade? Então, eu tive o prazer de ter sido discipulado por grandes homens. Um deles, o irmão Helder, acho que ainda alguns aqui conhecem, lembram, né? Deus proverá. Ele cantava a voz do JB. Ele tinha uma voz igual ao do Roberto Carlos, de uma maneira muito parecida, né? Um homem de uma tranquilidade, de um carinho, né? Aqueles que conheceram, né? O irmão Helder é o pai da Vanessa, né? Pai da Vanessa. Então, era um homem que transpirava o Evangelho. Na nossa época, ele chegou. Foi a pessoa em que o Senhor me trouxe para ser o meu discipulador. Ele me viu na congregação, viu meu interesse, né? O desejo de servir ao Senhor. Eu já com 2 meses fui batizado com o Espírito Santo. Trabalhar já desde o primeiro mês na oração do meio-dia, ali na congregação Deus proverá, ali ajudando a irmã que era líder do trabalho. E ele disse: meu filho, eu vejo o Senhor com muito interesse. O Senhor quer nos acompanhar no trabalho que na época não tinha o nome de discipulado e nem era separado. O trabalho ele era em conjunto, era evangelismo e integração. Então, quem evangelizava, discipulava. E eu acho que é inseparável essas 2 tarefas, né? Porque uma mãe não pode dar uma cria e passar para outra pessoa, né? Não é verdade? Aquele que paga não pode passar para outro lugar, porque é necessário ter o amor de pai, o amor de mãe por aquele que discipula. Aí entra a importância, porque este irmão teve o cuidado, o zelo, o apreço de me comunicar todas as minhas dúvidas. Tudo aquilo que eu lia, eu corria para ele, buscava, e ele me tinha uma resposta. Deus em seguida colocou outro grande homem ao meu lado para me ajudar, por mais da idade dos dois serem muito próximas, mas foi um grande discipulador, que foi o pastor Ademir Silva. Esteve ao meu lado, foi parceiro, esteve de uma maneira muito forte, me aconselhando, e nós ali começamos o trabalho. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia como base daquilo que nós vamos falar esta noite. A carta de Paulo aos Gálatas. Eu não poderia deixar de usar como base naquilo que eu vou falar daquele grande evangelista e grande discipulador que foi Paulo. E ele diz desta maneira aos Gálatas, no capítulo 2 e o versículo 20, quando ele diz assim: já estou, olha, entenda e sinta a profundidade deste versículo.
pois ele escreve como aquele que quer discipular. Ele escreve como dizendo e se mostrando, se apresentando aos irmãos galeses de uma maneira muito profunda daquilo que ele vivia no Evangelho. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Podem tomar seus assentos. Significa entender, amados, esse texto, que a entrega total da vontade própria é a fé. É impossível eu não acreditar em algo que eu vou fazer, ou estar em algo que eu não acredito, vivenciar alguma coisa que eu não tenho nenhuma, ou posso dizer assim mesmo, não dou nenhuma credibilidade. Paulo está dizendo, veja, para que nós entendamos um pouco mais sobre este homem, Paulo era fariseu, criado nos pés de um dos maiores teólogos da época, Gamaliel. Ele tinha toda uma formação, todo um entendimento das leis, da Torá, do conhecimento profundo. Porém, quando nós nos entregamos à leitura da palavra de Deus, quando realmente nos devocionamos a entender a palavra, ela se torna cada vez mais clara aos nossos olhos. Dúvidas positivas e negativas começam a aparecer, e é isso que eu quero dizer sobre o discipulado. Paulo, mesmo sendo um grande conhecedor, mas apareciam lacunas no seu entendimento, apareciam preocupações que ele não via no judaísmo. Isso ficava só para si, ficava só para ele, pois ele se dedicava a compreender e a respeitar a religião que vivia. Porém, com a vinda de Cristo, com os ensinamentos do Senhor, começaram a turvar a mente do tão estudado Paulo, pois ele via as ações na vida daqueles que seguiam o mestre e do próprio mestre totalmente diferente das ações que ele via dos seus superiores. Isso é muito grave, irmão, para os nossos dias hoje. Quando Paulo fala, quando Jesus falava, ele vivia aquilo que dizia. É impossível, volto a dizer, alguém continuar acreditando em algo que ele não vê naquele que lhe diz. Houve um grande pensador e libertador da Índia chamado Mahatma Gandhi, e os ingleses possuíam a Índia, as Índias, o país indiano, a nação indiana, com poder, com autoridade, e pregavam o Evangelho totalmente diferente daquilo que eles exemplificavam com as suas ações. E diante disso, Mahatma Gandhi disse o seguinte: os meus ouvidos não podem escutar as tuas palavras. Ou melhor dizendo, ele disse: os teus atos não me deixam ouvir as tuas palavras. Isso é forte, isso é muito profundo, porque a ação de alguém, ela é a demonstração
Nós não podemos apenas ser papagaios e repetirmos palavras e não a vivermos em nós mesmos. Então, o primeiro ato que nós precisamos entender é o servir. Eu quero começar falando sobre servir. Cristo, em seu tempo terreno, se dedicou e serviu a causa de Deus. E a Bíblia diz que ele foi íntegro e se entregou à vontade do Pai até a morte, e morte de cruz. A forma mais indigna, a morte mais incabível, mas ele se entregou de maneira total a fazer a vontade do Pai, mesmo na sua natureza, pois ele não se fez em natureza espiritual e nem como Deus, mas como homem. Ele enfrentou a missão, e no momento que esta natureza humana, igual a nós, se debilitou também, em que ele disse: passa, Senhor, de mim este cálice. Não era a falta, não era as dificuldades, mas ter que, por um momento, ficar sem a presença de Deus. Pois lá no madeiro estava sobre ele os nossos pecados. E a sua palavra, naquele momento de angústia, não era pela dor dos escravos, nem do abandono dos outros, dos homens. Porque naquele momento lá do Getsemane, ele disse aos discípulos: porque na verdade o espírito está preparado, mas a carne é débil. Ele não estava falando dos apóstolos, estava falando de si. Ele estava preparado, ele sabia a sua missão, mas ele estava em uma carne débil. E ali no madeiro, ele disse: Eloi, lama sabachthani. E a Bíblia nos diz, em traduzido, diz: Deus meu, por que me desamparaste? A falta da presença de Deus. Mas ele fez isso para servir. Depois disso, ao encontrar com as mulheres, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. A coisa mudou, porque ele cumpriu a sua missão. Paulo aqui, ele tenta dizer que assim como o Senhor se entregou à sua missão terrena, ele também estava se entregando, estava desejoso em servir ao seu Senhor de maneira total, de maneira profunda, dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Dizendo: as minhas vontades não me importam mais, os meus prazeres não me importam mais, aquilo que eu acho não me importa mais, eu vou viver o que Ele quer na minha vida. O servir. Eu botei uma pergunta: como é essa vida de Cristo? Quem é viver? Quem viver? É Cristo. A identidade do Mestre. O discipulador primeiro precisa entender o que é servir, o que é se dedicar. Não é ter um cargo, não é ter uma função, é o desejo primeiramente de servir. Quando eu aceitei ao Senhor, eu fui expulso de casa. Meu pai me expulsou quando eu cheguei. Eu era namorado ainda da Cristiane, ela morava já aqui, e nós aceitamos a Jesus lá na casa do Farinha, no quilômetro 8. E
achar essa cura. E agora eu venho com a vida buscando limpeza. Eu acreditava que a palavra do meu pai seria de alegria. Mas a primeira coisa que eu ouvi dele foi uma mensagem do inferno. Isso não vai durar uma semana. Logo mais eu vou entrar aqui, quando nós vamos falar já do amar, ou melhor, do amar, melhor dizendo, do cuidar. Nós vamos entrar lá quando Jesus fala das terras, né? Da semente lançada. E aquela semente que estava germinada. Mas ao chegar na minha casa, recebi essa palavra. E não foi diferente. No final de semana, meu pai chegou bêbado, com droga e com mulheres. Porque eu me prostituía. Nós tínhamos vida com meu pai dentro da casa, de uma vida completamente prostituta. Vivia eu e ele. E ele chegou dessa forma. E foi dessa forma que ele chegou e me chamou para aquela orgia. E eu disse: não, não te disse que eu aceitei a Jesus. Eu estava decidido. Ainda havia pedras na terra, ainda havia espinhos. Talvez estava bem perto do caminho, mas já havia germinado. E ele falou para mim: eu não quero um filho, palavras de muita bicha dentro da minha casa. E me expulsou a chutes, derrubou da cama, me puxou pela camisa e me jogou do lado de fora da casa, me puxou uma faca. Estava completamente transtornado e endemoniado. E as mulheres se meteram na frente: é teu filho, é teu filho. E ele jogou as minhas coisas do lado de fora, uma mochila grande que eu tinha, e as minhas coisas, e eu chorando, botando aquelas coisas dentro da mochila, e dizia para Deus: Senhor, eu só quero servir. Aleluia! Glória! E fui para Pedro Álvares Cabral, com Tavares Bastos, no meio da calçada, 3 horas da manhã. Eu tenho a mochila do lado, nós esperamos para ônibus. E eu ouvi a voz de Deus, quando me disse: quando o Pai não te desamparará. Aleluia! Eu, o Senhor, te acolherei. Foi naquele momento que Deus colocou no meu coração de eu vir aqui para a casa da minha namorada. Eu cheguei de manhã, envergonhado, e Deus falou, e o meu sogro, na época, disse: rapaz, você já vive quase como marido e mulher. Namoro tu não vai ficar, fica aí. Eu achei que estava tudo maravilhoso. Só que a prova não tinha terminado. Os espinhos começaram a ser abatidos. Mas eu tive alguém que se preocupou de, na hora do espinho, saber retirar os espinhos, na hora das pedras, saber
pedras que atropelavam o meu caminho, para que a raiz se aprofundasse e a planta pudesse crescer. Então, o desejo daquele que serve, aquele que deseja servir, precisa primeiro aprender como servir, o que fazer para servir. As práticas precisam ser adquiridas. Ninguém pode ser discipulador sem antes ter sido discipulado. E eu fico feliz que hoje nós temos essa preocupação na nossa igreja, de que os nossos irmãos sejam discipulados primeiramente. Porque a discipulação, ela não termina no momento da aceitação a Cristo. Não. Aquele é o primeiro passo, é o nascedouro. E é nesse nascedouro que ele precisa ser visitado. É no primeiro momento, quando a criança nasce e que ela é lavada pelas enfermeiras e que é posta secadinha e posta alguma roupa, a primeira coisa que ela faz é trazer para quem? Vamos, mamães, qual é a primeira coisa que se faz? Para a mãe, para fazer o quê? Olhar a beleza da criança? Não? É para dar o quê? Mamar. É a primeira coisa que a criança recebe da mãe: o carinho e o alimento. É nessa hora, é nesse momento que o servir precisa estar integrado com o segundo passo, que é o amar. Aquele que discipula, ele precisa amar a quem ele vai discipular. A quem discipula, ele precisa amar as ovelhas, ele precisa amar o discípulo. A Bíblia diz que Paulo cresceu aos pés, diga Maria, que Maria o cuidava, o amparava, dava a ele um entendimento, a capacitação, cuidava como um filho. E como um filho, nós queremos o melhor para as pessoas. É isso que o discipulador, aquele que vai visitar, aquele que vai levar a palavra, aquele que vai levar o leite, ele precisa olhar aquela pessoa, não mais como uma pessoa qualquer. Ele é um filho espiritual que Deus está entregando nas suas mãos. Você tem que ter a ideia de que aquela pessoa precisa de você nos seus primeiros passos, nas suas primeiras horas de vida. Porque quando alguém nasce em Cristo, ele não nasce perfeito. Ele não nasce falando em línguas, crentão, pulando, saltando, pregando. Não. Ele está cheio de casca. Está cheio de bicho. Você pega uma árvore para fazer dela um móvel, você vai ter que primeiro tirar da árvore a casca. Depois talhá-la, cuidá-la, colocar na posição para que seja serrada. Há todo um processo. Muitas das vezes ela fica parada em um lugar para ser trabalhada, para ser molhada, para ser seca naquele lugar. Às vezes a pessoa não aceita Jesus e a gente já quer levar para departamento. Porque ele era um homossexual, ou porque ele era um cantor famoso, ou porque já está no púlpito pregando, já está fazendo e acontecendo. Não, ele precisa ainda do leite. Tem muita gente estragada na nossa igreja que
Quando essa criança não recebe o alimento adequado para o seu crescimento, ele fica o quê? Tolhido. Não é verdade? A criança não desenvolve, não cresce, fica desnutrido. Tem muito crente de 10, 15 anos por aí que é crente desnutrido, que ainda você precisa buscar na igreja, tem que levar o carrinho de mão, porque o irmão não é crente ainda, ele tem 15, 20 anos, mas ainda está lá no banco dos novos convertidos, porque ainda não se converteu. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Eita, pastor, é pesado. Não, irmão. Recebo. É somente entender o processo de Deus. Aleluia. Ah, eu aceitei a Jesus, eu já queria falar, já estava ali. Aí Deus me deu logo um corte, porque eu fui convidado para estar nos jovens. Eu e a Cristiana. Fui logo. Aí o irmão, as irmãs, vocês são jovens, vem para cá, tá? Aí, quando a gente estava naquele negócio, aí chamaram para ensaiar. Olha, tu tem uma voz boa, tu vai fazer o solo, querendo trazer. Não se compra ninguém com carro, Aleluia. com oportunidade. Glória a Deus. Deixa desenvolver na vontade do Pai. Aleluia. Aleluia. Deixa o tempo acontecer. Deixa as coisas acontecer no seu tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu já estava, fala Senhor, que deu certo, ouve. E já em casa, aí quando chegou a noite, o dirigente disse: vem cá vocês dois. Eu e Cristiano. Fui lá no gabinete. No momento eu não entendi. Mas a culpa naquele momento, não estou botando culpa nos irmãos, mas a inocência dos irmãos quase atrapalham o processo. Porque se Deus não estivesse trabalhando profundamente na minha vida, aquele momento seria de desvio, seria de largar. É a semente no meio do caminho. A terra não estava preparada, né? Já pegou, já mudou ali, o pássaro já se escreveu ali. Aí eu já estava me sentindo cantor da voz da verdade. Aí o dirigente disse: vem cá vocês. Como é que é a situação de vocês? Vocês já vivem juntos? Já. Você mora na mesma casa que ela? Já tiveram relação? Já. Meu filho. Então não dá para vocês participarem dessa vida. Agora fala isso para alguém para um mês de crente, desempregado, expulso de casa, morando de favor na casa da sogra. Você já imaginou? Aquilo foi um choque pesado para mim. É porque estava, em vez de eu tomar o leite lá atrás, me alimentar ainda com leite, já queriam me dar uma maniçoba. Né? Já me deram uma popozão daquele mesmo carregado. Aí eu senti um impacto, me sentei no banco e falei assim para Deus: fui expulso do cara. Não estou falando de favor, desempregado. Eu saí às 6 horas da manhã da casa da minha sogra com uma enxada para poder ajudar na casa, desempregado. Eu era vendedor profissional. Eu saía com uma enxada, um testado do meu sogro e um lancinho. Pegava o testado dele, aí ia lá para aquela cidade Nova 7. Aí ficava ali 6 horas da manhã, na noite eu passava, ia nas casas,
o mato na frente, né? Aí ele já ficava esperando ali, então o homem ia sair e disse: "Senhor, me perdoe, mas o senhor quer que eu capinhe aqui? 10 reais, senhor, para me capinar, para me levar o alimento para casa." Aí a pessoa acha que tocado, né? Sentido assim pela. Mas também vinha sujo, né? Uma oportunidade de lavar. Tá bom, faz aí. Aí eu estava capinando aqui, jogando o vizinho que ia sair aqui. Quando ele saía, dizia: "Estou limpando aqui, terminando, posso limpar o seu." Com isso eu voltava com meus 30, 40 reais. Não dinheiro nenhum naquela época. Né? Estou falando na época que R$1 dava para comprar 10 coisas. Ou irmão, pegava aquele dinheirinho direto no supermercado. Aí Deus parece que não estava as promoções para meu filho. Aí eu trazia arroz, trazia vinho, era coração, fígado, eu trazia carne, trazia um monte de coisa. A minha sogra dizia: "Rapaz, com esse dinheirinho que comprou tudo isso, era as plaquinhas que estavam lá, promoção, para ajudar." Aí eu disse: "Senhor, estou passando uma grande dificuldade. Eu quero largar essa vida, mas nem na tua casa eu posso servir." Isso era uma sexta-feira. Aí as irmãs ficaram ali tristes. Quem ainda lembra da irmã Jo, lá da Deus Proverá? Os antigos? Não, acho que não tem. É do teu tempo? É não, né? Ela já tinha saído, né? Do Marcelo. Esse é do tempo. Também não é não. Só os antigos, sabe? Lembra, né, irmão? Ela era a nossa regente do coral de jovens. O Marcelo era o líder na época. Tá vendo? Aí a Deus Proverá tinha aberto, parece que em abril. Isso já era agosto, né? Agosto para setembro. Novinha igreja. João Carlos, era o Ribamar, o dirigente. Tinha vários obreiros, né? O Maurício, tinha o irmão Milton, tinha o filho da irmã Isabel, estava do Jones. Eram esse povo, os obreiros da igreja na época. E quando ela chegou para mim e disse: "Não desanima não, irmão. Você não pode cantar no coral, mas pode vir para a oração." E a gente tem consagração, até porque a nossa juventude vinha 6 horas da manhã para consagrar. Isso é um puxão para ele na nossa juventude. 6 horas da manhã na consagração. Aí eu vim, cheio de tristeza. Eu não podia dizer uma palavra, só chorar. E comecei a chorar, e foi para concluir, foi naquela manhã, naquele sábado, que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Aleluia! 12 meses de igreja. E já me dava progresso. Pois no momento que eu era batizado, a irmã viu uma bola de fogo que descia sobre mim. Aleluia! E quando aquela bola estourava, do meu lado se ficava um cajado. Aleluia! E ela disse: "Deus tem um plano de pastorado na tua vida. E te cuida, porque Deus tem promessa de missão." Aleluia! E me dediquei. Passei o dia chorando. É coisa muito difícil eu chorar, viu? Eu passei o dia, naquele dia, chorando, sentindo aquela alegria, porque quem foi batizado com o Espírito Santo, aquele momento do batismo, a gente não quer mais que pare.
Não é? Deus estava me preparando. E eu comecei a me dedicar. O irmão disse para mim: o senhor não pode participar das crianças, dos jovens, pastor. Irmão, mas você pode me acompanhar. Quero que você me acompanhe nas visitas. E eu era o companheiro dele nas visitas aos novos convertidos. E ficava sentado, ouvindo ele falar. Meu Deus, aquilo me maravilhava a maneira como ele falava. A dedicação, o cuidado. Olha, se você precisar, o que você entendeu dessa leitura? Era algo assim tão maravilhoso, ainda não havia as revistas da escola dominical, não havia nada desse material. Era cru mesmo, era a unção de Deus. E eu ia me maravilhando com aquilo. No final do ano de 95 eu desci as águas. Aí foram 6 meses acompanhando o irmão. Aí no final do ano, quando perguntaram: quem o senhor indica, irmão Helder, o trabalho com os novos convertidos? E seu irmão fala: meu companheiro, dá testemunho. E comecei a trabalhar. Pensei que era maravilhoso. Quando fui aí, foi também o momento que começou o trabalho, 96, com o pastor Jeremias, lá na congregação, lá no Templo Central em Coqueiro. Nós íamos uma vez por mês, ao sábado, para a reunião. E nessa reunião nós falávamos do amor de Deus. Ele falava e ensinava para nós o processo, como fazer, como cuidar. Esse que eu estou falando para vocês, eu ouvi da voz do pastor Jeremias quando ouvi. Quem discipula precisa ser discipulado, precisa ser ensinado. Você não pode andar e falar daquilo que você não vive. Você tem que viver, dar testemunho aos seus filhos na fé. E isso nós ouvimos dele, quando ele ali falava ao nosso coração sobre essas coisas. Porque para servir eu preciso amar. Jesus nos amou e se entregou à morte de cruz. Ele não quer que nós morramos, mas Ele quer que nós nos entregamos à sua vontade. Eu tenho que entender que aquela vida que o Senhor coloca nas minhas mãos, ela precisa de mim. Que eu tenho que me sentir responsável. Você não estará recebendo e nem recebeu apenas um cargo na igreja. E é por isso que muitas pessoas não querem esse trabalho. Não desejam. Porque ainda não entenderam o que é o amor por uma alma. O que é o desejo de amar alguém. Ainda não tem o coração aberto para esse amor que Cristo dá em nós. Porque esse amor tem que nascer dentro de você. Isso tem que estar dentro de você. E se Jesus está dentro de mim, esse amor precisa existir. Se eu digo que Cristo está em mim, isso tem que acontecer, tem que ser vivenciado na minha vida. Eu não posso ficar quieto vendo alguém morrer espiritualmente. Ver o meu vizinho, ver o meu amigo, e eu não poder falar nada. Por isso que eu disse que quem evangeliza, discipula. O evangelista, ele também é um discipulador. Paulo, ele era evangelista, ele saía para levar a palavra como missionário, mas ele ficava na cidade até ele preparar discípulos, até ele deixar homens e mulheres preparados para continuar. E mesmo à distância, mesmo longe, ele escrevia, mandava carta. Eu imagino hoje, se tivesse no tempo de Paulo, meu irmão, ele ficava toda hora no zap-zap com os
que é pai e mãe? Eita, vou mexer com o teu íntimo. Teu filho fica 1 hora, 2 horas, um dia longe de você. Teu marido levou o menino para passear. E ainda não voltou para casa. Deu 3, 4 horas. O que você faz? Hein? Como um discipulador que está discipulando alguém, vê que a pessoa não vem, vê que a pessoa não está vindo para a igreja, como um líder de departamento, porque o discipulado não termina no momento que a pessoa desce as águas, ali é o começo de uma vida espiritual, porque agora esse irmão tem que ser preparado para ele também ser um discipulador, porque a ovelha gera ovelha. Sabe por que a igreja não está crescendo? Porque nós estamos nos tornando um clube de crente. Está mais bonito os movimentos dentro das 4 paredes, pedindo e levantando a mão, sacode aí teu irmão, dá um puxão na orelha dele. Nós estamos vivendo de oba-oba, de festa, tão preocupados com o uniforme, com a cor da muralha, como vai ser a cor da igreja, briga pela cor da pintura. O dirigente não tem mais autoridade porque todo mundo quer mandar, só tem quem quer mandar, mas ninguém quer servir. Ninguém quer ganhar o reino, ninguém quer fazer o reino crescer. Deve ser coisa do pastor. O pastor é para pastorear. Quem gera ovelha é ovelha. Diga para o seu irmão: é ovelha que gera ovelha. Glória a Deus. Quantos vizinhos você já ganhou para Jesus? Quantos colegas do trabalho? Os primeiros que eu saí a evangelizar, sabe quem foram? Os meus amigos da droga. Mas primeiro eu me preparei. Primeiro eu fui aprender. Primeiro eu fui me alicerçar, me fortalecer em Cristo. Primeiro eu fui me discipular. Hoje em dia, as pessoas não discipulam, elas julgam os outros. As pessoas não mais evangelizam, elas julgam as pessoas. Tu está no inferno. Tu tem que mudar essa vida, como se ele nunca tivesse tido lá. Desse jeito. Isso é falta do amor de Cristo. Isso é falta da presença do Criador. Da sensibilidade da alma, de entender que um dia você era como aquele, mas o Senhor transformou você. E que assim como você precisou de alguém que cuidou de você, alguém que te acompanhou, aquela velha chata, aquele irmãozinho chato que não saía da tua porta, mas que depois você entendeu que ele amava você, que ele queria cuidar de você. É dessa maneira que a gente precisa cuidar de outro. Eu ia para Deus proverá, irmãos, todo sábado, porque eu trabalhava à noite. Depois eu peguei um emprego que era, pegava 10 da noite, saía às 6 da manhã, domingo 7. Né? Para andar. Aí sábado eu chegava, o bar do Gordo ficava até 6 da manhã, de sexta para sábado. Mas quem é lá no bar do Gordo aí? Levanta a mão aí. Não tenho vergonha não, diga a verdade. Teve um bocado que eu estava lá pelo bar do Gordo, só os bregão. Dando pena às mulheres, apanhando os outros.
Na outra semana estava lá. Gente que nem qualquer. Eu conhecia tudinho. Eu trabalhava naquelas ruas. Às vezes eu ficava naquelas esquinas, olhando, mulher apanhando do homem. E eu ficava assim, eu salvo essa vida. Eu andava pela madrugada naquelas ruas, orando e clamando ao Senhor. Foi no momento que me preparei, estava preparado. Aí eu voltei na Marambaia. Fábio. Aí o pessoal olhava, aquelas senhoras que me viam por lá. Meu filho, como você está diferente. Era cabeludinho, cacheado, barbudinho. Só não falava gíria, nunca gostei, e nem andava maracoso. Nunca gostei. Sempre bem vestido, mas viciadíssimo. Prostituto. Aí eu voltei completamente diferente. Cabelinho cortado, arrumadinho, diferente. Já não acho com aquelas camisas na minha época, na nossa época. Aquelas camisas do surfista, né? Sendo pacífico, mediterrâneo, fio, as costas, as calças, né? Aqueles rebocão com a língua pra fora, né? Era na frente. Todos muito bom. Aí eu volto como servo de Deus. Glória a Deus. Primeiro eu senti a diferença, eu falei assim, ó. Aí os amigos olharam, você é Fábio. Ali chegou o irmão, veio lá para casa. Aí eu cheguei, me aproximei. Aí o irmão lá mais sem vergonha já colou um cigarro na mão. Aí passa assim, eu tomou uma cervejinha aí, Fábio. Eu disse, não tomo nada. Ah, meu pastor não deixa. Já não sinto mais prazer nessas coisas. Tem crente que quando volta, sempre diz, a minha religião está doido para tomar uma gelada. Está doido para fumar um baseado. Mas ele chega no meio, aí ele expõe culpa logo no pastor. A minha religião aqui não permite. Não, é que Cristo mudou a minha vida. Para eles olharam assim para mim. Primeiro dia foi assim, depois eu falei do amor. Senti que eles não estavam recebendo, também me calei, voltei a falar da nova modalidade, como eles estavam e tal, voltei de novo. Na segunda volta já me receberam diferente. Já mostraram o copo, já pagaram o cigarro. Não, Fábio, vamos respeitar ele. Porque você precisa brilhar a tua luz na sua vida. Meu pai, fui visitá-lo, ele já me recebeu, diferente. Aí me alegrei quando meu pai me perguntou. Como é esse negócio aí de aceitar Jesus? Aí o Senhor está trabalhando. Porque às vezes na nossa distância, mas a gente tem que ficar orando, tem que ficar dando testemunho. Aí ele disse, não, porque eu estava de madrugada aí, eu estava assistindo um canal aí que estava falando disso daí, eu queria saber de ti. Aí eu aproveitei. Meu pai, minhas irmãs. Porque a gente precisa aprender que começa pela tua casa. Qual o testemunho que você tem dado aos teus irmãos, à tua família, o que eles têm visto em você? Qual a mudança? Ou eles não têm visto nenhuma mudança em você? Se não houve mudança, o Evangelho ainda não entrou.
Então, meus amados, o amor precisa estar alicerçado para que nós possamos cuidar. E o que cuida, Jesus fala, quando ele fala lá em Mateus capítulo 13, do versículo 1 a 22, que ele fala sobre a semente lançada. Ele diz que a primeira semente caiu à beira do caminho. É a palavra de Deus que a gente fala com alguém na rua, que a gente chama, a pessoa vai até pensando na palavra, ele vai pensando, às vezes vem na igreja, ali naquela forma ali, ele até vem à frente, recebe uma oração, aceita o Senhor, mas no meio do caminho, ele vai andando e ele vai dizendo, rapaz, se Deus abençoar esse negócio, a mulher lá não vai aceitar. Aí ele já fica meio calado em casa. Se você não for logo no outro dia visitar, adeus, porque a semente ficou no meio do caminho. O segundo que Jesus fala, ele fala do solo, para terminarmos, irmão, no terreno pedregoso, são as dificuldades. É que eu trabalho, é que não sei o que mais, né? Porque não sei o que mais. Aí, se a gente não estiver, não se preocupe não, a gente vai vir aqui, qual é a hora que não pode estar? Né? É logo em seguida. Quando eu saí quando eu recebi o carro, aí eu fui para Deus proverá, 2 horas da tarde, sentei lá no banco, 1h30, aí os jovens chegaram no ensaio, lembra disso, né, filho? Você lembra disso, né? Lá da porta, você lembra disso, né? Que vocês chegaram no ensaio, lembra? Denis, que a juventude chegava no ensaio e eu estava lá sentado esperando os irmãos, os que iam me acompanhar para visitar. Para visitar aqui, ó, um deles, ó. Para visitar a irmã Alzira. Vocês também. O Everaldo, o Arnaldo, vários, que a gente tinha que visitar, ali o irmãozinho de branco, que a gente saía, sentava lá e ninguém aparecia. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem ninguém para sair. Aí Deus disse mesmo, eu chamei você. Eu peguei a minha Bíblia, sozinho, e comecei a visitar os irmãos. Aí eu vim na casa de um, falava do amor de Deus, daqui a pouco. O primeiro irmão que eu fui, era um irmão que ele tocava violão, lá próximo da Deus proverá. Era um sábado à tarde, eu disse, irmão, eu fui, eu cantei vindo, ele disse, cante que eu toco. Aí eu fui cantando, chorando, ouvindo, aí cantamos ali, nos alegramos, a família cercou, aí eu falei com eles, a esposa ficou muito satisfeita, porque ele vivia nas drogas e tudo mais, a mulher estava, daqui a pouco, eu disse, eu vou acompanhar ele então para a igreja, pastor, eu vou ir com ele amanhã, isso é no sábado, eu vou ir amanhã para o culto com ele, poxa, que bom, vai ser um prazer receber você, e aquilo dali, aí ele disse assim, você vai para onde, irmão? Se eu vou visitar outro dia, eu olhei para ele, tu não quer me acompanhar? O que fizeram comigo, eu fiz com ele. Vou sim, irmão, bora lá, estou livre. Aí fomos lá visitar, indo para a casa do Arnaldo. Aí tocava, violãozinho, cantando, alegrando, e hoje eu me alegro. Porque muitos desses discipulados hoje estão assim. Estão assim. Estão assim. A semente. Mas sabe por quê? Onde essas sementes caíram, às vezes estava no meio do caminho, estava com pedra. Jesus fala dos caminhos, mas ele está falando para o discipulador, para o que está levando a semente.
mas a mulher está ali em cima, espinhando. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver. Se ele não tiver alguém que vá cuidar e tirar esse espinho, tirar essa pedra, para que essa terra possa produzir, para que essa árvore possa crescer. Este homem, quem não conhece, acho que já contou o testemunho dele. Era quase alcoólatra, bebia direto. Gracilene sofria, mas ela acreditou. Os dois bebiam. Se a gente vai marchar junto e cresceram juntos. Aleluia. Nosso presbítero Moisés, filho de crente. Mas foram muitas vezes que eu à noite nessa estrada que vinha de lá do grupo 7, eu trouxe ele, muitas das vezes defecado, urinado, jogado no meio da rua. Mas Deus diz no meu coração: não deixa no caminho. E hoje a galera não vê um presbítero servindo ao Senhor, os filhos. A luta é árdua, é difícil. Mas eu quero dizer para você que há bênção para aqueles que buscam. Há respostas para aquele que semeia, para aquele que cuida da sementeira. A Bíblia diz assim, bem claro, né? Uns plantam, outros fazem o quê? Uns plantam, outros regam. Então, plantar e regar está na mão de quem? Nossa. É plantar, plantou, mas tem que abrir, mexer a terra. Né? Para que aí o crescimento vem de quem? Deus. É Deus. Porque não é seu, é do Senhor. A obra é de Deus. Você precisa acreditar que Deus está na sua vida e que esse trabalho Ele quer que você faça. E isso é fé. Aleluia. A fé é movida pelo amor por aqueles que estão no caminho da sua vida. E daquele que tem amor pela obra de Deus, não espere recompensa humana, mas se alegre por aqueles que frutificam. Eu queria, se o nosso grupo puder, para a gente encerrar, passar umas fotos, e eu queria falar de alguma delas, porque são frutos. Aí, irmãos, foi a primeira escola dominical em Reis. Volta lá, volte lá. Na primeira, vamos voltar. Está vendo esses bancos limpos que estão aí? Isso é uma garagem da casa. Lá na Bolívia. Está vendo esses bancos limpos e bem talhados, maravilhosos? Foram feitos à mão. Eu comprei um serrote, um tessado e uma daquelas que diminuem a madeira, não? Não é plana, é um negócio assim. Plana, como chama? Hã? Plana. Não, era cheia de dentinho assim, tipo uma coisa, mas ela é para fazer campo, né? Na madeira. E eu fiz esses bancos para receber os irmãos. E essa é a nossa primeira escola dominical. Está o Gilbertinho e a Fabiane servindo a Deus. Pode passar.
campo. Nós andávamos 12 horas para chegar aí, estrada de chão. Mas dava prazer ver essas crianças reunidas. Hoje são homens e mulheres, mas é o preço de servir a Deus. Precisa ter amor, irmãos. Precisa ter desejo. Pode passar. Essa daí eram os nossos obreiros sendo preparados para também saírem para evangelizar. Aí era a escola que estudava Fabiano e o Gilberto. Volte lá um pouquinho. Eu falava. O Gilberto apanhava porque era filho do pastor. E eu pedia para Deus uma estratégia para me aproximar deles. Pois um dia meu filho, com 4 anos, disse para mim: quando eu crescer, eu quero ser que nem o Senhor. Agora com 11 anos, ele dizia: papai, por que tu não deixa de ser pastor? Eu disse: mas por que, meu filho? Porque ninguém quer ser amigo do pastor. Ele apanhava na escola. E Deus me deu a estratégia de ser treinador de voleibol, para me aproximar da juventude. E eu aproveitava esses tempos, 15 minutos antes dos treinos, para falar com os jovens, eram 30 meninas e 30 meninos, para falar do amor de Deus, da mudança que Deus pode fazer na vida deles. E disseram para o diretor que eu estava evangelizando, eu estava querendo fazer crente os meninos, e o diretor foi lá no ginásio para ver se era verdade. E tudo que ele escutou era eu ensinando princípios para aqueles jovens, usando-se a palavra de Deus, falando de Davi, falando de Josué, mas exemplificando para uma melhor conduta. E ele chegou para mim, disseram para mim que o senhor estava falando, mas eu vi que não é nada disso. E eu quero convidar o senhor, a partir de hoje, a partir dessa semana, para toda segunda-feira, o senhor ir fazer o ato cívico na escola. Eu quero que o senhor fale, o que o senhor está falando para esses 60, o senhor fale para os 400 alunos que nós temos na escola. E aí está. Um desses dias. Muitos desses jovens hoje são pais e mães que estão nos caminhos do Senhor. Andava a pé 4, 5 horas para ir visitar este Senhor. Isso é uma casa, viu? O que vocês estão vendo aí não é negócio de não, é uma casa, é onde ele mora. Ele estava caindo um pedaço de árvore nele. Ele trabalhava com motosserra e quebrou a coluna vertebral dele. E nós vamos visitar toda semana o irmão e levar alguma coisa para ele, porque quem ama, cuida. Pode passar. Aí os doentes, a gente levando aí uma cestinha, alguma coisa para ajudar. Pode passar. Os irmãos recebendo também na igreja, irmãos carentes. E sem jabaroca. Carinho de todos os irmãos ali, quando nós fomos ali depois do período da Bolívia. Isso é um batismo na Bolívia, batizando os novos crentes. Esse rapaz que está sendo batizado, ele era diretor da escola e aceitou a Jesus conosco. Isso daí era 25 quilômetros que eu tinha que levar a Santa Ceia. Aí eu tinha que parar no meio do caminho para poder comer alguma coisa, para seguir diante, para chegar à noite
Meu primeiro trabalho na Bolívia foi na rádio. Uma rádio chamada Rádio Eco. E por 10 anos eu fiz esse programa. E aí, o primeiro lugar que você precisa discipular, a sua casa, a sua família. O primeiro lugar que você tem que ser discipulador, cuidador, é da sua família. Eu me sinto muito feliz por ter a minha família na minha companhia, servindo o meu Senhor. Tem mais algum? Muito obrigado, irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade que a mim foi concedida. Eu espero que os meus testemunhos e aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração possa também mover você. Possa também trazer a você o desejo de amar a Deus, de fazer por amor, no cuidar, mesmo que talvez você não veja mais, mas saber que você cuidou. Voltar depois de 4 anos, na minha primeira viagem missionária, e encontrar meu querido à frente de obra, os meninos trabalhando, o deles com a esposa já casados e servindo ao Senhor. Isso tudo, meu coração jubila de alegria. Fui também líder deles de jovens na igreja. Então, fazer a obra de Deus, eu quero já terminar com um testemunho. Lá na Bolívia, em Peru Pérez, onde as crianças passavam fome mesmo, um lugar pobre, muito pobre. A luz era das 7 às 10 da noite, e Deus propôs no meu coração de nós fazermos alguma coisa para ajudar. E uma irmã se juntou comigo nesse propósito. Ela era enfermeira e ela estava com uma carta para a Suíça para tentar cuidar de anciões, e chegou a resposta para ela. E ela foi para a Suíça. Ela disse: pastor, se tudo der certo lá, eu vou ajudar o Senhor nesse propósito, que era fazer um lugar onde as crianças comessem. E nós queríamos criar um comedouro para 130 crianças que estudavam, que eram dos 5 aos 8 anos, a primária nossa. E essas crianças, muitas delas iam com fome para a igreja e não tinham como se desenvolver. Nós chegávamos às vezes para visitar e a criança só tinha um chibé. Era só isso, o alimento para 4 ou 5 crianças comerem. E nós propositamos, ela me ajudou, fizemos uma roça de arroz, primeiro de milho, depois de arroz, e fizemos o processo. Fizemos a comida para essas crianças. Era para 135. Muita coragem, começamos o projeto. No primeiro dia veio umas meninas, veio uma mocinha, as primeiras que iam chegando, veio com 2 machos menores do seu lado, ela toda envergonhada, chegou perto de mim e disse: buenos dias, pastor, bom dia. Aí, ministro Maria Dolores, sim. E ela toda envergonhada disse: e por que eu não é assim? Vou falar em português para você entender. Ela disse:
perguntar para o senhor se o senhor pode dar comigo para minhas duas irmãs, porque eu não tenho nada para comer. Meu coração fechou naquele momento. E eu olhei para ela e disse: aonde come uma, come três. Passa, irmão. Dessa, nós passamos de 130 para 195 crianças. Mas durante um ano, o ano que nós tivemos o projeto, Deus não deixou faltar um dia de alimento para essas crianças. Quando parecia que não ia aparecer nada, irmãos, Deus usava um fazendeiro. Disse: pastor, como é que tu dá de carne aí? Eu disse: meu filho, não tenho nada, estou mandando um costilhado para ti. Costilhar é uma dianteira, né? O boi é cortado em quatro, né? Aí fica a parte de baixo, né? As duas partes de baixo e as duas, né? Com a costela. Ele mandava essa para mim, uma semana. Quando não, ele diz assim mesmo: estou demandando os menudos. Aí menudo é fígado, coração, os rins, né? Aquela, eles chamam de quarilha, que é aquela que reveste o estômago, né? Tem uma carnezinha que é bem macia, só que ela tem duas pedras do lado, aí amarilla, né? Aí a gente fazia tudo isso, durava mais um tempo, o arroz não acabava, e Deus abençoava. Um dia chegou um pastor para concluir, mandou para mim e disse: rapaz, quanto é que tu gasta por semana com isso daí? Aí eu disse: pastor, quando eu fico lá, Deus vai provendo, mal aparece, Deus vai provendo. Aí ele disse: rapaz, se eu fosse você, usava esse dinheiro para fazer um templo bonito aqui, usava uma placa, dava o meu nome. Daqui a 10 anos esses meninos não vão lembrar que tu dava de ti, porque como e vão esquecer. Os pais dele muito lembram, mas quem chegar aqui vai ver a placa e vai ver o teu nome. O Fábio passou por aqui. Que mensagem do inferno. Aí rapaz, eu disse: isso aqui me fechou o coração. Aí eu disse: agora Deus dá a resposta. Fala que eu não vou encher a tua boca. Aí eu olhei para ele e disse: pastor, eu não quero meu nome escrito numa placa. Eu quero meu nome escrito no livro da vida. E eu sei que eu estou fazendo para o meu Senhor. Se eles amanhã não lembrarem, mas o meu Senhor lembra. Se passaram muitos anos. Estou falando de 2004, 2003. Saí de Peru, fui para Reis, de lá passei mais 15 anos e vim para Belém. Ano passado, com esse negócio de fazer Facebook, né? Aí, mandando foto, de repente, veio no meio das minhas fotos, no meio dos meus posts, veio uma palavra em castelhano. Uma jovem senhora dizendo para mim: ei, pastor, que bueno verte. Quando a pena tempo de você, pena quer dizer saudade. Sinta falta, não é pena que eles falam. E já de canhas, pastor. Canhas quer dizer cabelo branco. Aí ele disse: perdoe-me, eu não me recuerdo de você. Perdão, minha filha, mas eu não lembro de você. Não se preocupe, eu sei que o senhor não lembra. Mas eu lembro do Senhor. Glória a Deus. E quero dizer para o Senhor que eu comia lá no comedor do Peru. Hoje eu sou formado em medicina não, ela é enfermeira formada. E hoje
Eu sou mãe e moro aqui em Santa Cruz de la Sierra. Estou na Assembleia de Deus. Eu quero que o Senhor diga para a irmã Cristiana que a gente não esqueceu de vocês, do que vocês nos ensinaram. Aquela palavra diabólica do pastor. Deus me deu tantos anos depois a resposta. Aleluia. Porque diz o salmista, aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, certamente voltará e encontrará e recolherá. Nada que você faz para Deus está esquecido. Nada, nenhuma tarde que você separa para ir visitar outras pessoas e visitar e trazer para Cristo, que o Senhor não recompense, que o Senhor não esteja cuidando. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Senhor. Queria convidar você a vir à frente, para que o Senhor derrame sobre você uma unção nova, uma unção de amor, uma unção de renovo, uma unção de cuidado, de transformação, uma unção que transforma o seu coração, um coração sensível à vontade de Deus. Se você precisa e deseja essa oração, venha. Recebi um novo coração do Pai. Canta caminho para mim, meu filho. Coração. São só esses irmãos
quero louvar a Deus por você estar aqui nessa noite. Uma terça-feira, cansado, fadigado, mas porque você não vem porque teu ouvido contou, porque você tem visto, ouvido a voz de Deus, a tua chamada. Me lembrei quando eu era novo e convertido. É por isso que eu amo missões. E tive um missionário orando por mim e discipulando. Missionário Carlos, missionário Paulo. Aqueles homens de perseverança ali comigo. De manhã cedo eu estava lá na porta de casa. Perseverando aqui. Mas só que eu não fiquei muito na presença de Deus. Teve um início, mas eu voltei para o Senhor. Voltei com mais força ainda. E eu me lembrei dessa passagem que o Senhor estava falando comigo quando o pastor estava aqui ensinando nessa noite. E o nosso diretor, o evangelista Luiz, ele só passou aqui com a gente. Ele foi lá para os camelos também lá ensinar. E vou deixar esse recado para vocês. Liderança, líderes que estão na frente da obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus venha abençoar cada um de vocês, abençoar cada jovem, adolescente, cada liderança que estão aqui conosco. Queria agradecer ao nosso pastor local, nosso presbítero dirigente. Queria agradecer o pastor do campo aqui, do grupo, Fernandes, teve que sair e está desde cedo aqui do grupo, né? Desde cedo que ele está aqui nessa redondeza, visitando. Cada dirigente que está aqui, que Deus venha abençoar cada um de vocês. Somente Ele pode abençoar vocês. Queria agradecer, muito obrigado a eles. Vocês precisarem da gente, nós estamos aqui. Tem a liderança, nosso irmão local. Entre em contato com ele. Depois nós, quando começar a EBL, estamos por aqui também para ajudar. Estamos por aqui, você procura a sua liderança. Nós estamos aqui para somar para a igreja. Amém? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. De andar sobre o mar, Ele que pode fazer o mar se calar. No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar.
Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nesta noite o Senhor, através do nosso pastor, nos ensinou. Vamos sair daqui com a nossa vida edificada, com esses testemunhos, Pai. Assim, meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos leve em paz e em segurança até o nosso lar, nos guardando do perigo do mal. Assim oramos, que o Senhor abençoe e firme os passos de cada novo convertido, de cada discipulado, Senhor, e que a tua mão poderosa e potente esteja com cada um de nós. Se tu vieres nesta noite, estamos a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Levante suas mãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação de nosso amado companheiro Espírito Santo, seja sobre todos nós, filhos do Senhor, não somente agora, mas até o dia da sua vinda. E a eleita diz: Amém.